Não. Já. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Sora. Tudo certo? Tudo certo. E aí? Muito frio aí, gente? Boa noite, boa noite. Boa noite. Gente, já coloquei ali já a prova, tá? E eu coloquei para ela começar. Tá fácil, Sora. Ah, bem facinho. Bem moleza. Bem macio. Tá. Eu coloquei 13 questões, tá, gente? Aí, assim... Oi? Tranquilo, tranquilo. Tá. E daí vai ser assim, gente, tem questões, 8 questões que estão valendo meio ponto cada uma, tá? E 5 questões valendo 1 ponto. Daí a prova vai valer 9, tá? E porque tem um ponto do exercício da aula que a gente falou de manejo sanitário, que eu pedi para vocês escreverem um texto sobre manejo de prevenção de diarreia e pneumonia, tá? Se por acaso alguém ainda não enviou esse texto, vocês podem enviar ali até na terça-feira, tá? Caso alguém precise ali de um prazo maior dessa atividade que vai compor 1 ponto para a nossa primeira avaliação. Daí, então, gente, eu vou fazer assim, eu vou fazer aqui aquela correção dos exercícios que eu passei para vocês, tá? E aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente conversa. A gente vai ter um tempinho meio limitado por conta que a prova vai abrir 15 para as 9, tá? Que aí quem quiser começar a fazer hoje já pode. E a prova vai ser, tá, até na terça-feira. Eu deixei até terça, 10 horas da noite. E aí eu vou dividir aqui a tela com vocês para a gente começar a conversar. Então, gente, aquele exercício que eu passei para vocês, né? Acho que estava tranquilo assim, não sei. Eu vou falando aqui, vou lendo a questão. Acho que essa é a primeira. Dentre os fatores que contribuem para a baixa produtividade dos rebanhos leiteiros brasileiros, pode-se afirmar que A. Falta de controle reprodutivo dificulta o manejo dentro de uma propriedade. B. Longo intervalo entre partos não influencia na produtividade. C. Idade avançada ao primeiro parto otimiza ganhos na propriedade. D. Qualidade genética do rebanho exerce grande influência no nível produtivo da fazenda. Então, a alternativa certa nessa questão aqui é a E. A alternativa A e D estão corretas, né? Falta de controle produtivo. Lembra que reprodução é uma atividade-chefe dentro de uma fazenda de leite, né? E se a gente tem isso desorganizado, a gente dificulta as outras atividades. E a D, né, a qualidade da genética, sim, ela exerce, né, como a gente viu nas aulas de raça, né? Quanto maior o potencial genético do animal, né, maior tende a ser a produção de leite, tá? Aí, se vocês ficarem com dúvida, a gente só fala, dá um grito aí, manda uma mensagem que a gente volta. Segunda questão. Animais de raças zebuínas, a sinalha é incorreta. Preste bem atenção nisso aí, nessas pegadinhas, tá, gente? Não. Incorreta e correta, né? Então, a sinalha é incorreta. Animais de raças zebuínas costumam apresentar lactações curtas ou baixa persistência na produção quando comparados com raças europeias? Sim, tá certo. A raça zebuína tem lactação menor, vai ter menos dias em lactação, são raças menos especializadas, né? Então, essa não é. A qualidade genética dos animais responde ao nível de produção por lactação? Correto. Genética, né? A parte genética do animal diz muito sobre a produção. É claro que a genética sozinha ela não vai fazer milagre. Não adianta
ter potencial genético, mas não ter o ambiente necessário para expressar. É só lembrar de um exemplo de uma vaca de leite, uma vaca holandesa, lá no Pará, no calor de 35 graus. Como é que ela vai ter não vai ser o ambiente que ela vai expressar a genética dela. A duração da lactação é o tempo em dias decorridos do parto até o final da lactação? Sim, é exatamente isso, né? Tá certo. A duração da lactação começa no dia do parto e vai até a secagem. Vacas holandesas apresentam baixa curva de lactação quando comparadas a vacas mestiças? Tá incorreto. Ao contrário, vaca mestiça que tem baixa curva de lactação. A curva de lactação da vaca holandesa, ela é bem acentuada, né? Porque ela produz bastante. Boa noite, professora. Boa noite. Cheguei agora. Já estamos falando aqui, mas se qualquer dúvida ali, vai gritar. Tranquilo. Uhum. Aí, a quarta questão aqui, né? Na verdade, não é a quarta questão, né? Eu acho que é a quarta, nem me lembro mais, gente. Mas tinha no exercício de vocês, né? Sobre o programa de... Na fase de crua. Oi? Sobre o programa... Gente, tem algum... Acho que é a terceira. Oi? Não sei. Eu acho que é a terceira questão, mas... tá. Eu acho que é. Vou pular essa terceira. Eu não sei, porque eu acho que eu não vi uma, então. Uhum. Não, tranquilo. Mas essas eram as questões que estavam lá no exercício. Tá. Então, sobre o programa de saúde da fase de cria, assinale a alternativa correta. O fornecimento adequado do colostro é uma medida que contribui para a imunidade do animal? Sim, com certeza, né? Deve-se fornecer o colostro logo nas primeiras horas de vida, pois assim garantimos a melhor absorção intestinal das imunoglobulinas? Corretíssimo, né? Com o passar do tempo, né, as primeiras 6 horas são as que a gente vai garantir, né, que os animais vão absorver corretamente o colostro. Com o passar das horas, essa absorção intestinal ela tende a cair. Após o parto, as primeiras ações, eu comi uma palavra aqui, tá, gente? Após o parto, as primeiras ações seriam as primeiras ações necessárias de limpeza das vias aéreas e massagem dos pulmões são atividades exclusivas da vaca? O cuidador responsável não deve interferir em nenhuma hipótese? Essa alternativa é incorreta, né, gente? Isso aqui é uma coisa que sim, a gente tem que olhar se a vaca vai ter a iniciativa, mas se a vaca não vai agir rápido, né? Principalmente a vaca de primeira cria, que ainda não pegou a mãe ali, né? A gente tem que intervir sim, tem que fazer assim que o bezerro sai, né? A gente tem que, se a vaca não vai lamber e não vai limpar ali as narinas, a gente tem que fazer essa limpeza ali e essa massagem nos pulmões para poder estimular, né? Senão ele fica com a secreção e isso aí depois pode até dar uma pneumonia mais para frente, né? Deixar a bezerra mamar o colostro na vaca vai depender do vigor, da avidez da bezerra e temperamento da vaca, porém, nesta opção, a quantidade de colostro recebido não tem como ser medida? Exatamente, a gente pode optar pela bezerra mamar o colostro natural, só que tu não tem como garantir o quanto que ela tomou. Então, nessa questão aqui, a alternativa que deve marcar, né, é a letra C, que é com a exceção da alternativa C, todas as alternativas anteriores estão corretas, tá? Verdadeiro ou falso, gente? Bem molezinha aqui, ó. O que a gente tem que fazer aqui? Priorizar instalações de fácil limpeza e desinfecção é essencial para reduzir o risco de contaminação? Verdadeiro, né? Instalações têm que ser sempre propícias para limpeza. Estabelecer um calendário de previsão de partos contribui para o planejamento de alimentação e instalação dos animais? Verdadeiro, é uma coisa, um item essencial de se anotar, né? É a previsão do parto, é a data de inseminação, é a data de cobertura, para quem usa monta natural.
sempre deve ser realizado o corte do umbigo e desinfecção logo no primeiro dia da vida? Não, isso é falso. A gente só deve cortar o umbigo quando ele passa ali, né? Faz aqui, tem que fazer ali uma medida assim do comprimento do umbigo, né? Se ele passar assim do palmo da mão, né? Se ele for muito pendulado, aí a gente deve cortar. Mas não é todo o caso. Oi? Professora, eu aqui nunca cortei o umbigo. Tipo, só o terneiro nasce, boto lá pro galpão lá e deixo por conta dele. Uhum. Só fico de olho para não dar bicheira, nada assim, né? Mas vocês põem alguma coisa no dia, assim, Algum sprayzinho só Isso? pra. Mas bem de levezinho, só pra mosca não ir ali ou repositar. Sim, eu acho que essa prática, assim, eu vou ser bem sincera, eu acho que ela é mais comum quando a vaca é meio mestiça, que os animais zebuínos, eles têm os animais zebuínos, né, eles têm mais essa característica de ter um umbigo mais pendular. Aí nasce um bezerro com umbigo maior. Ah, Mas certo. eu acho que é por isso que você não deve fazer, que é mais assim, as raças que se utilizam para cá, né, é muito mais puxado para quase assim, pouca gente usa zebu, né, para leite. E quando usa é mestiça, acho que é por isso, assim. Sim, sim. A fase de aleitamento dura em média 60 a 70 dias. Durante esse período, as bezerras receberão dieta somente com leite. Essa é falso. Por quê? Porque pelo aquele programa, né, de saúde que a gente estava conversando em outra aula, né, nesses primeiros 60, 70 dias, ao longo da primeira semana, né, já se começa a oferecer ali a ração para os animais, tá? Então, quando o ideal é que no final ali dos 60, 70 dias, o animal já esteja mais acostumado a receber uma dieta diferente do leite. Então, por isso que a gente não vai deixar esses animais, embora seja a fase de aleitamento, ela não é exclusiva do leite, né? Porque a gente já tem que começar ali a estimular os animais a comer outro tipo de alimentação, né? Então já começa a oferecer ali uma ração na primeira semana, depois da segunda semana, de repente, um feno. Isso aí vai dependendo, né? Com o tempo já vão comendo outras coisas. Uma das principais metas de um bom programa de saúde na fase de cria consiste em garantir um bom consumo de ração ao chegar na etapa de desmame. Uma das principais metas, isso, é exatamente essa daí. Pera, que eu já até me perdi aqui, gente. Uma das principais metas do programa de saúde de fazer cria consiste em garantir um bom consumo de ração ao chegar na etapa de desmame. É verdadeiro. Isso é verdadeiro. Diarreias e pneumonias são mais frequentes em animais adultos do que em animais na fase de cria. Essa é falsa, tá, gente? Diarreia e pneumonia é mais frequente em animais mais novos, né? Devido ali à baixa... Os animais são mais... É a fase mais crítica de sobrevivência dos animais. Não significa que um animal adulto, né, não possa ter diarreia ou pneumonia. Inclusive, tem muita vaca, assim, de primípara, né, que pode até... Aí no período dela de transição, né, no primeiro pós-parto dela, ela pode vir adoecer, sim, de diarreia e pneumonia. Outros animais adultos também podem ter. Mas são doenças mais típicas de animais mais novos, tá? Então, por isso que é falsa. Pela palavra ali, frequente, tá? Então, atividades diárias, como checar a consistência de fezes, checar o umbigo e secreção nasal, visam reconhecer possíveis sinais de doença de maneira antecipada? Essa é verdadeira, gente. São esse tipo de coisa, né, que se faz ali todo dia, dar uma olhada nos animais para ver se não tem, se não deu bexiga no umbigo, se tem alguma secreção nasal. São coisas que se consegue ver, né, ou se o animal tá sujo ali na cola deles, né, vocês chamam cola, né, eu chamo rabo. Quando tem ali, dá para ver se ele tá sujo, se teve uma diarreia. Então são coisas que, se a gente reconhece, quanto mais cedo reconhece, mais cedo trata, né? Então é interessante. Então essa outra questão aqui, né, que era uma questão sobre para enumerar as colunas, né? Então a gente tem hipocalcemia,
período de transição, cetose e mastite. Vacas gordas estão mais propensas a desenvolver esse transtorno no pós-parto? Essa daí vai ser o quê? Vai ser a cetose, né? Então, quanto maior é aquela questão que a gente conversou, né, sobre a relação que tem, né? A vaca gorda, o que acontece? Quando a vaca está gorda no pós-parto, né, ela diminui, o consumo dela, ele é menor do que comparado com uma vaca que está mais magra, tá? E isso aí tem aquela explicação, né, que a vaca gorda, na verdade, a vaca gorda come menos porque ela tem ali uma grande concentração do hormônio, que é chamado leptina, e esse hormônio ele dá uma sensação de saciedade para os animais. Então, os animais comem menos. Aí, se os animais comem menos, eles garantem o quê? Menos energia chegando no seu organismo. E uma vez que eles têm menos energia chegando no organismo e eles precisam de muita energia, aí o que o organismo do animal, da vaca gorda, vai fazer? Vai fazer assim, opa, então não está entrando energia suficiente, eu vou ter que começar a mobilizar do meu próprio tecido para poder manter a minha atividade. Então, por isso que vaca gorda, ela vai favorecer, né? Ela vai desenvolver mais ali esse transtorno, né? Professora, Oi. eu acho que eu pude vivenciar isso aí uns tempos atrás, porque nós tínhamos uma novilha, não tinha a primeira cria dela, e a Sim. gente não tratava no coxo nem nada, tava na época de inverno, dava só silagem para ela e tava Sim. no pasto, porque ainda tinha pasto, né? E ela era bem gorda, não sei por quê, não tinha um trato para ela. Ela era bem gorda, e daí Sim. ela criou e tudo, só que depois, uns tempos, eu tive que fazer calço porque deu recaída de parto. E Nossa. agora daí ela já emagreceu. Agora até voltar de novo não está sendo fácil. Sim. E tu acha que no pós-parto ela teve ali cetose, isso? Eu acho que sim, porque pelos sintomas aí que a professora está falando, que Sim. ela era Aham. bem gorda, assim, entende? Aham, sim. Daí depois ela deu uma recaída. É, pode ser. E isso faz sentido. E agora tu não tá conseguindo fazer ela emprenhar isso? Não, Entendi. agora, tipo, tá o que o problema, porque no caso ela tava bem gorda, né? Aí Sim. depois de um tempo ela deixou de comer e tal, daí ela Aham. emagreceu bastante. Sim. Agora o que tá sendo um problema é retornar, tipo, o score dela normal, Ah, entende? tá, o score dela. Sim. Uhum. Ela tá com quantos dias de lactação? Ah, agora eu não lembro, professor, eu tenho que ver Uhum. no meu caderneto lá. Sim, mas tranquilo, qualquer coisa depois a gente conversa Aham. se tu ver. Mas na verdade, né, assim, o ponto da cetose, tanto a cetose quanto a hipocalcemia, o crítico, né, é porque elas são doenças que muitas vezes elas são silenciosas, né? Tipo, tu não vê tanto, assim, tu não vê tanta coisa aparente, assim, da cetose. Tem uns animais que eles entram em cetose, mas cetose subclínica. Uhum. Então tem esse problema, assim, também, que não é tão fácil a gente reconhecer, sabe? Mas essa perda de peso acentuada, isso aí é característico também, né? Assim. É um sinal, Uhum. né? Mas é. Então tá. E aí, vamos lá. Condição inicial capaz de contribuir para a baixa imunidade e, com isso, trazer doenças secundárias, como a retenção de placenta, metrite, mastite, entre outras. Essa daí. Então, essa alternativa é a hipocalcemia. E lembra que eu mostrei para vocês uma aula, né? Que a hipocalcemia, ela é tipo assim, o convite inicial para vir outras doenças, né? E por que que uma possível explicação para isso, né? O cálcio, ele tem inúmeras assim, atividades importantes no organismo. Desde a contração muscular, para fazer contração muscular. Então, na hora do animal expulsar a placenta, né, ele precisa de quê? De uma atividade de né, assim, de muscular para poder fazer aquela contração, né, e expulsar. E se a gente tem diminuição de cálcio, a gente tem menos atividade de contração. Então, isso pode influenciar para ter retenção. Uma vez que tem retenção, isso pode ser a porta para uma metrite.
outra coisa que o cálcio, ele também ele faz parte da atividade de formar as células, né, de defesa do organismo do animal. Então, se tu tem menos cálcio, tu também tem menos chances de estar com a tua atividade de defesa, né, das células do sistema imune em dia. Então, aí o animal é outra coisa que pode ser uma porta de entrada. Então, a hipocalcemia, ela é, na verdade, essa condição aí que é um convite para as outras doenças, né? O uso de selante na secagem pode ajudar na prevenção. Então, essa é a mastite, né? Que é aquela doença, né, que dá na glândula mamária, que a gente já viu. E o selante, ele tem essa função ali também de ajudar, né, a tampar, né, a deixar depois na hora da secagem dos animais, né, eles simula o tampão de queratina para a vaca não ficar dias ali com o canal do teto, né, o esfíncter aberto, possibilitando a entrada de agente. Animais consomem menos do que necessitam para suprir suas necessidades. Nós estamos falando de Cetose. animais consomem. E sabe que agora eu estou pensando que poderia ser duas coisas, né, gente? Animais consomem menos porque, olha só, porque pode ser tanto no período de transição quanto a cetose. Acertou, olha aí. Isso aí a gente vai fazendo na cabeça quando vê, mas é isso aí. A minha ideia aqui era período de transição, mas é verdade, pode ser cetose também, porque eles vão comer menos, né? Sim. Então pode ser uma das duas, tá, gente? Ô, professora, Oi? a professora, acho que eu não sei se talvez eu não consegui compreender nas aulas. A professora poderia me dar uma explicação bem rapidinha sobre o que era período de transição? Uhum, Algo bem claro. rapidinho assim, Sim, só para sim. mim. Não, tranquilo. O período de transição é porque a gente falou de muitos períodos, né? A gente falou de período da vaca seca, né? Que é Uhum. a secagem da vaca ali, né? Que é aquelas férias da vaca. E o período de transição, ele é o período que começa antes, é o período que começa assim, quando o animal começa a 3 semanas antes do parto e 3 semanas ali depois do parto. Essa é o período característico crítico de transição, tá? Que os animais Mas, ficam... Oi? mas a professora, tipo assim, ó, o período de transição, no caso, antes de parir, esses animais, eles não consomem bastante alimento, professora, pelo gráfico, ou não? Não. Ah, tá, Eles... por causa que tem que deixar lugar lá pro bezerro, né? Para não criar tanto É, volume dentro. Tá, ele é entendi. uma coisa meio assim, é meio fisiológico mesmo que assim, que o animal, o bezerro já está muito grande, né? Então ele está Uhum. ocupando, ele está tipo comprimindo o rumen. Aí o espaço do rumen ele fica limitado. Então esse período, nesse período ali, nessas três semanas antes do parto, né, e 3 semanas depois, é um período que está muito comprimido o rumen, né? Porque mesmo que depois que o bezerro sai, o útero demora ali um tempo para evoluir, né? E Uhum. aí, por isso que elas já acaba sendo essa queda de consumo, ela é mais vista, assim, a queda do consumo mesmo, né? Ela também é vista ali mais acentuado na hora do parto, depois do parto, né? Porque também o animal é por uma questão também de estresse fisiológico, daquela alteração de hormônios, tá? Mas ele Uhum. já, a queda do consumo também, claro que biologia é aquilo, né? Não dá para dizer que vai ser igual em todos os animais, mas geralmente essa queda do consumo ela já começa dessas 3 semanas antes do parto, né? Certo. E aí seria isso. Entendi. Então, por isso que nas 3 semanas antes do parto, se começa a fazer a dieta DECAD também, né? Que é a dieta para você tem que garantir ali, né, que 21 dias antes do parto você dê uma dieta, né, que consiga fazer a intenção dela, né, é que quando esse animal vá para a hora do parto, ali no dia 0, né, 21 dias antes ele recebeu uma dieta que
ajudou o próprio organismo a produzir o cálcio que ele precisa, né? Então, tipo, o DECAD, já antecipando aqui, o que é o DECAD? A dieta DECAD, ela é a dieta que acidifica, ela faz uma leve acidose ali no pH sanguíneo, tá? Então, ela diminui o pH do sangue. E quando o pH está um pouquinho ácido, acontece uma ativação do paratormônio, que é o hormônio que vai fazer, que vai ser regulado, que vai regular a questão do cálcio, né? Aí, então, o que vai acontecer? O organismo vai pensar assim, olha, tá um pouco ácido aqui, né? Então, essa ação fica facilitada. Aí, o que vai acontecer? Vai sair mais cálcio que está no osso, que vai para a corrente sanguínea. Então, isso vai ajudar o animal, né, a chegar na hora ali no pós-parto, a ter ali o próprio organismo ter a sua já produção de cálcio suficiente, vai ajudar para que ele não entre em hipocalcemia. Desvantagem da dieta, diminui a palatabilidade. Vaca não gosta, geralmente elas não gostam desse DECAD, que geralmente a gente fornece um sal aniônico, né? E ele é meio amargo, então o animal geralmente não come, mas aí tem um pessoal que tenta vender um tipo de sal, né, que numa maneira mais protegida, assim, para que não altere. Mas é por isso, então, o período de transição, por isso que a dieta é 21 dias antes, porque é um período que a gente começa 3 semanas, né? A dieta DECAD é 3 semanas antes, 21 dias, tá? E aí o período de transição, então, é menos 3 semanas antes do parto e mais 3 semanas depois do parto, que é o período também que o animal está sofrendo, esse período que ele é muito estressante no nível, assim, muita alteração hormonal, muita alteração fisiológica, uma demanda muito grande de energia para o animal, e o animal não consegue comer porque ele não tem espaço para o rumen. Então, seria mais ou menos isso. Mas vai ter questão disso, aí a gente volta a qualquer coisa também, se tu tiver mais dúvida, tá? Mas pode ir Show de falando. bola, professor. Show de bola. Tá, eu parei aqui no uso do... eu parei aqui Então, os animais que consomem menos, né? Pode ser tanto hipocalcemia ou cetose quanto período de transição. Compreende 3 semanas antes e 3 semanas após o parto, período de transição. O uso do propileno glicol pode ajudar na prevenção. Essa daí é a cetose. Por quê? Porque o propileno glicol, o que ele é? Ele é energia pura. Uma vez que tu dá para o animal ali, ele vai ser rapidamente convertido ali no rumen, né, em propionato. E o propionato é o principal precursor de glicose para a vaca de leite. Então, por isso que o que o animal que está com cetose mais precisa? Por que ele mobiliza? Porque ele precisa de energia. E quando a gente fornece a energia, quando a gente fornece antecipadamente, a gente está suprindo essa energia que ele vai precisar e com isso a gente está fazendo o quê? Fazendo com que ele mobilize menos. Então, por isso que ela ajuda na prevenção da cetose, que é quando a gente tem a deficiência da energia. Testes de contagem de células somáticas auxiliam na identificação de animais subclínicos. Então, é mastite, né? A mastite, ela pode ser, né, tanto contagiosa, né, tanto subclínica quanto clínica, e as células somáticas a gente está relacionando com mastite. Dietas DECAD durante pelo menos 21 dias ajudam na prevenção. Hipocalcemia, que é a função da dieta DECAD, é fazer a prevenção, né, da hipocalcemia, que o animal mesmo se adapte a produzir o cálcio que ele precisa. Tá. Aí esse gráfico aqui, tá, gente? Com base na interpretação da figura abaixo, assinale a alternativa correta. Então, esse gráfico aqui, ele resume, tá, o que a gente conversa, assim, ele resume a vida da vaca no início na verdade, durante uma lactação inteira, né? Mas
nesse gráfico, embora ele seja um pouco borrado, assim, mas eu acho ele legal de explicar porque ele tem todas as principais atividades ali que a gente tem que interpretar, né? Então, primeiro de tudo, né? Ele divide a lactação, né, em 3 fases, que é essencial. Então, tem o início da lactação, né, que começa ali no 0 até um pouco mais de 2 meses, tem o meio da lactação e tem o final da lactação. E a gente pode ver o que acontece nesse período, né, durante toda a lactação dos animais, que é uma lactação de uma vaca, né, uma vaca boa de leite, a gente considera que ela precisa ter pelo menos 10, ela tem que ter 10 meses de lactação, né? É claro que não vai ser, isso vai depender do quê? Do grau de genética da vaca, né? Então, vacas especializadas, produtoras de leite, bem produtoras, elas vão ter esses 10 meses de lactação. Vacas que não são tão especializadas ou que a genética não é tão boa, ela vai ter uma lactação mais curta, tá? A gente vai terminar aqui esse 1 minuto, tá? A gente está em 1 minuto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar já aqui essa nossa, oh meu Deus, vocês entenderam, nossa reunião aqui, e aí eu vou passar lá pro link 2, tá? E aí Beleza. a gente continua lá a falar desse gráfico aí em diante. Tô salvando aqui.